Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos essa noite. Tivemos esses dias um simpósio maravilhoso da família ou seminário, como a irmã Ivone gosta sempre de dizer, o seminário da família, para a gente não ter esse embaraço. E foi realmente uma bênção de Deus, onde desfrutamos da graça de Deus, do conhecimento, e foi extraordinário, Acredito que a maioria dos irmãos aqui participou do nosso encontro pela manhã, que foi uma bênção, Todos pudemos desfrutar da palavra e também da comunhão com os irmãos. Por um instante, meus irmãos, como o nosso diácono Souto falou, tivemos já a participação dos irmãos no louvor, onde expressamos a Deus através dos cânticos, das ofertas, o nosso sacrifício a Deus, o nosso reconhecimento pelo que Deus fez. E por um instante, meus irmãos, faltam um minuto para as 8, e eu procurarei ser breve. O tema que abordamos, meus irmãos, durante esta semana foi voltado à família, desde sexta-feira, e hoje eu tomei essa iniciativa de também o culto da noite, a gente fazer um fechamento do culto da família, que foi tão maravilhoso, Haja vista que eu vou pontuar algumas coisas que o pastor falou, e nós meditaremos, meus irmãos, no que diz a palavra de Deus. Meditaremos no tema que é o seguinte: a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. A leitura bíblica nosso irmão Souto já fez, que está em Efésios capítulo 5, verso 21 até o 33. E tem também como uma segunda leitura Efésios 6, do verso 1 ao 4. Os irmãos quiserem anotar para ler melhor em casa, por causa do tempo. Então, meus irmãos, vemos aqui pela palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele se encontra em Éfeso, e o apóstolo Paulo, ao instituir a igreja, ao fundar uma igreja ali, ele começa a demonstrar aos crentes daquela localidade a como se portar diante de Deus. E o capítulo que nós vemos aqui, desde o seu início, do capítulo 5, o apóstolo Paulo demonstrando os irmãos como se portar na fé, como se portar no meio de uma sociedade corrupta, e uma sociedade desprovida do valor que Deus queria para aquelas famílias ali residentes naquela cidade. E é mistério, meus irmãos, que quando analisamos a partir do versículo 21 até o versículo 33, mas também ele pega uma parte do capítulo 6, e ele vai demonstrar como os crentes, agora retirados de uma cultura onde a depravação, onde a luxúria, onde o adultério, onde crimes se cometia entre os cônjuges, crime, eu digo, violação do direito de ambos. E ali o apóstolo Paulo começa a demonstrar a esses irmãos como ele deve se portar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. E ele dá uma série de recomendações, mas a parte que eu quero trazer para nós hoje é a parte conjugal. Então vivemos, meus irmãos, em uma sociedade tão estranha hoje também, onde vemos com muita tristeza lares sendo destruídos, famílias sendo destruídas, divórcio batendo altos índices, e a gente fica uma pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está havendo em nossa sociedade que está fazendo com que uma coisa tão bela e tão sagrada como o casamento, a união, ela seja considerada como nada, Entre alguns fatores podemos destacar
a falta de conhecimento da Santa Palavra de Deus. Outros fatores também contribuem: a falta do respeito, a falta de atenção, não botar a família no patamar que merece. E vemos, meus irmãos, que a mídia, ela tem doutrinado as pessoas, padrões não bíblicos têm regido a família, e de fato o que a gente pode concluir é que a família, cada vez mais nessa sociedade, ela está perdendo o seu valor, e os cônjuges estão perdendo os seus papéis. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nessa noite nos recomenda. Então, como eu disse aos irmãos, a Bíblia fala sobre a instituição da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que compõem deve exercer para que permaneça unida e saudável na presença de Deus. A palavra de Deus aqui que lemos, ela tem recomendações para pais, para as mães, para também as pessoas, as mulheres que se casaram também ainda não são mães, e também os filhos, né? Todos esses pontos foi bem abordado pelo pastor, e eu peço até licença ao pastor que reaver alguns pontos aqui, haja vista que já foi bem mencionado durante essa semana. Então, meus irmãos, vamos ver que a palavra de Deus manda que os casais, as famílias, ela tenha uma conduta. E o que é uma conduta, meus irmãos? A conduta, a gente pode dizer que é um modo de agir, um modo de se portar, como devemos viver e como devemos proceder. Deus constitui a família e estabeleceu as normas de conduta para seus relacionamentos. Depois que a família fez uma concepção, ela foi instituída e Deus colocou ditames de como se deve viver dentro de um casamento e qual a obrigação de pai, mãe e filho. Como eu disse, hoje está tudo confuso devido a tanta informação negativa que a igreja recebe, ou muitas vezes, tristemente eu posso dizer, que não só o mundo está adotando esses costumes, como também muitos casais cristãos, para a tristeza de muitos líderes sérios que conduzem a sua igreja na presença de Deus e têm que lidar com essas coisas. Na Bíblia, no manual divino, encontramos as verdades fundamentais que orientam a família em todos os tempos. É dever de todo cristão ter uma conduta íntegra, independente do modelo e dos padrões da sociedade moderna em que vivemos. Eu vou pedir para o técnico ali de som, Abraão, projetar Filipenses capítulo 2, versículo 15, que é que a palavra de Deus nos admoesta como devemos prosseguir ou viver ou conviver nessa sociedade e que tem se afastado tremendamente do padrão bíblico. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Se nós formos ver, meus irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus, ela também vai reforçar a diferença que fazemos neste mundo, ou como devemos viver neste mundo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias capítulo 3, 18. Então aqui reforça novamente, meus irmãos, como devemos fazer contraponto nessa cultura maligna que hoje vivemos, que está inserida em muitas famílias. Se nós analisarmos, meus irmãos, qual é o dever da família ou do casal cristão que quer se portar diante de Deus, deve proceder. Então a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12,
o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Isso é um conselho paulino ao jovem Timóteo, mas se aplica também a nós, famílias. Mas é o exemplo dos fiéis. Em que, meus irmãos? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, muitos desses conselhos aqui paulinos valem para as famílias. Família, hoje em dia nós muitas vezes não podemos ver exemplo de como muitas vezes o casal cristão deve se portar. A gente não vê exemplo, às vezes a gente vê que ele está bem acultuado com o mundo e não é exemplo mais para ninguém. Também a Bíblia vai dizer que nós devemos ser fiéis tanto no nosso modo de viver, mas também na palavra, no trato diário e principalmente no amor. Então, o que é que a Bíblia ela orienta as esposas a viver no seu lar? A Bíblia é, sem dúvida, meus irmãos, uma riqueza infindável, porque ela aborda tudo, não é? Ela pega do filho, do pai, da esposa, e agora vamos ver rapidamente o que é que se espera, qual é a conduta que uma mulher cristã deve ser nos seus lares. Eu digo aos homens que não se animem muito não, porque também vem um cajadozinho para nós. Amém? Então, em primeiro momento, a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus apresenta o perfil da mulher virtuosa, capaz de construir a grandeza do seu lar, como também destruí-lo, não é? Revelando que é tola e incapaz e é capaz de destruí-lo. A Bíblia, meus irmãos, ela orienta as mulheres para o bem, mas se as mulheres não atentarem para o que diz a palavra de Deus, ela sozinha destrói o seu lar, sem influência de ninguém, somente com a sua atitude de não se submeter à palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 14, verso 1, o seguinte: toda mulher sábia edifica a sua, mas a tola derriba com as suas próprias. Então, isso que eu estou falando, nada do que eu vou falar aqui para vocês, meus irmãos, é aleatório. Tudo está na Bíblia e conferindo aqui com o data show, não é? Que é a palavra de Deus. Então, a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa com sabedoria. A Bíblia também orienta, e já foi abordado aqui pelo nosso pastor, o que se espera da mulher dentro da sua família, dentro do seu casamento. Então a Bíblia orienta que essa mulher seja submissa ao seu esposo. Eu sei que na cultura que nós estamos, essa palavra submissão, ela vem com um tom pejorativo. E as pessoas pensam que se submeter ao marido é ser capaz, é ser pisada, é ser escrava das suas vontades, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia vai dizer para nós que essa submissão, ela é uma expressão desta senhora, dessa jovem casada, de cultuar o Senhor. Essa submissão da mulher, ela não está fazendo nada mais do que servir ao Senhor, ajudando o seu esposo, não é? Então nós cristãos, nós homens cristãos, devemos também estar cientes da nossa responsabilidade e, acima de tudo, fazer com que o desempenho das nossas esposas seja eficaz, ajudando também. Não é sempre que nós vamos ter razão, não é sempre que nós vamos ter o direito a tudo, porque a mulher, ela não foi colocada para nos coabitar conosco no nosso casamento como uma coisa insignificante. A mulher, ela foi criada pelo próprio Criador, colocada ao nosso lado com a submissão, auxiliando o lar, mas uma característica que nós devemos ter sempre em mente, que a mulher, ela também foi feita
por Deus. E a mulher também é a imagem do próprio Deus, não é? Então, temos de ter em mente, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele abordava a questão da autoridade do homem sobre sua esposa, alegando que Cristo, aqui podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 8 ao 9, o apóstolo dizendo o seguinte, para entender aos irmãos que isto aqui estava sendo dirigida a mulheres cristãs que querem ter seus lares saudáveis na presença de Deus. Então esse modelo aqui talvez não se encaixe nos padrões aí, mas para as pessoas cristãs ainda é o modelo ideal, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça de toda mulher, o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Esse versículo que eu li está em 1 Coríntios 11, o verso 3. Então, Paulo faz uma analogia comparando o marido como cabeça e a esposa como corpo. Logo, a cabeça não pode viver sem seu respectivo corpo. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando, meus irmãos, para as mulheres cristãs, qual era a fundamentação da sua doutrina, porque inicialmente a mulher foi criada para ser ajudadora do homem, por isso que ela não pode ser o cabeça do lar. Isso aí Paulo remonta ao Gênesis, mostrando qual é a importância da mulher. E ele vai argumentar, onde lemos em 1 Coríntios 11, de 8 a 9, também Coríntios 11, verso 3, qual foi o motivo de a mulher não poder ser cabeça, não é? Em Efésios capítulo 5, verso 23 e 24, a Bíblia diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio um salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam sujeitas ao seu marido. Engraçado que a palavra de Deus, o apóstolo botou aqui, em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo, seja sujeita. Então, vemos aqui, meus irmãos, o que espera das mulheres dentro do casamento, e o que eu posso ver que muitas vezes os casamentos são destruídos, porque mulheres, de vez de ser ajudadoras, estão competindo com seus maridos, querendo tomar a posição número 1 dentro do lar. E quando isto acontece, há uma inversão de valores e subitamente o lar ele recebe um impacto negativo. Desta maneira, o lar ele sai do padrão bíblico da qual Paulo se referia. Mas, meus irmãos, este assunto muitas vezes é mal interpretado, como eu disse, porque muitas pessoas acham que no século XXI, onde os homens e mulheres trabalham, muitas vezes mulheres têm mais dinheiro do que o homem, têm um bom emprego melhor muitas vezes do que o homem, e essa palavra não se enquadra mais nesse século, mas eu digo que essa palavra ela não muda, porque essa palavra vem de um Deus que expressou sua vontade, está registrado para nós, e esse sempre será o modelo para nós, independente da modernidade, independente de como a sociedade anda, o modelo para nós ainda é este. Agora também eu quero dizer para os irmãos que a mulher também ela tem uma influência cristã na vida do seu marido não crente. A Bíblia vai dizer que uma mulher cristã, o apóstolo vai dizer que dentro daquela cultura em que ele presenciou, muitas mulheres se converteram e seus maridos não. Como agora lidar com essa situação?
a mulher, por ser crente, ela era a cabeça, e o homem, por não conhecer a palavra, era inferior a ela. Aí Deus, ele foi tão minucioso que inspirou o apóstolo, e nós vamos ver qual foi a solução que se arrumou para esta situação. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Pedro, ele vai dizer como mulheres não cristãs devem viver com marido, mulheres cristãs devem viver com homem não cristão. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho com que, irmãos? Está projetado aí ou não? Sem palavra. Então nós vemos aqui o poder da influência de uma esposa sábia. Ela vai influenciar positivamente, muitas vezes sem abrir a boca. Como isso vai acontecer? Observando a palavra de Deus. Uma mulher que ama, ela vai procurar métodos. Uma mulher que ama, ela vai procurar se enquadrar no perfil de Deus. Agora, tudo que eu digo a você é não ter na mente que para você servir o seu marido, você tem que ser capacho dele. Você tem que estar debaixo dos pés deles, aceitando humilhação. Isso é outra coisa diferente. O padrão bíblico é se sujeitar para aquele marido venha conhecer a Cristo através da ação da sua esposa. Muitas vezes a esposa é uma bênção aqui na igreja, mas quando chega em casa, né? Eu tenho presenciado muitas cenas tristes, mas eu peço que Deus, ele dê sabedoria às esposas, porque o papel dela é muito importante, como ela age como esposa dentro do seu lar, como vitrine para o seu esposo, para os seus filhos. A Bíblia também vai dizer, e eu já li, que a mulher deve ser sujeita ao seu esposo, e também ela tem que se portar com uma conduta santa de uma serva de Deus. Então, uma mulher que se molda pelo padrão bíblico, ela não vai ser uma mulher violenta, ela não vai ser uma mulher espancadora, ela não vai ser uma mulher que vive com gritarias, ela não vai ser uma mulher que vive com palavrão, ela não vai viver com mentira, ela não vai viver com engano, ela não vai viver com desonestidade. Este é o padrão bíblico para as mulheres, não é? Mas também nós, dentro de um lar, podemos ver a figura da mulher e também vamos ver a figura do homem. Então, essa coisa, meus irmãos, de a gente achar porque é homem e a mulher tem uma submissão e a gente vai pisar por cima dela, a gente vai dizer o que quer e a gente é o rei. Opa! A mesma Bíblia que doutrinou a mulher, ela também tem um padrão para nós homens. Então eu vou dizer de antemão que tem muitos homens que ele torna difícil a vida da esposa por não conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes cristãos também, não é? Então eu não quero entrar em detalhes de defeito de ninguém, até porque eu também, nós, o pastor, tem que se enquadrar nessa palavra todos os dias, observar e reter. E muitas das coisas que eu vou falar, eu conversei com a minha esposa em casa e disse: filha, muitas das coisas que eu vou falar, eu vou procurar mudar também, me espelhar mais na palavra de Deus, para mudar com você, ser um marido melhor. E ela disse: fale, porque pelo menos você dá menos dor de cabeça a mim, não é? E a Bíblia diz que o homem, ele tem alguns deveres e direitos, não é? Eu mostrei os direitos do homem como cabeça, mas também vou mostrar os deveres. Mel, que aí já passou muito por isso, né, Mel? E os irmãos mais velhos já sabiamente já passaram por todas essas coisas, e muitos deles têm que ensinar a mim, que sou um marido, né, jovem ainda, apesar de ser não tão jovem na idade, mas jovem na questão do casamento, não é? Então, como o esposo deve se portar dentro do matrimônio? Primeiro, se espera do esposo ele amar a sua esposa
como Cristo amou a igreja. Aí eu digo a vocês, é tão bonita essa palavra, mas tão pesada, pastor. Como é que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Parece muito fácil, né? Ter a mulher só em submissão, mas a Bíblia agora, em contrapartida, vai dizer que eu, Roberto, devo amar minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Poderia até ser diferente. Roberto deve amar a sua esposa, como o pastor ama a irmã Valéria, como outros irmãos, o Manuel ama a Damiana, mas o padrão não é esse. O padrão é que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Aí que vem o peso para nós, não é? Então nós vemos aqui, meus irmãos, podemos ver aqui, biblicamente, que nós homens temos de nos esforçarmos para que possamos completar essa jornada dentro dos nossos lares. Amar nossa igreja, amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Segundo, se espera do homem que ele tenha um amor incondicional por sua esposa. Está pronto a ouvi-la, está pronto a ajudá-la, a estar pronto para entender que ela precisa muitas vezes de uma atenção redobrada da parte deste homem. O homem ele deve ser, meus irmãos, perseverante. O homem não deve desistir tão fácil de querer construir o seu lar ao modo de Deus, né? Ao modo que agrade a Deus. Em Mateus capítulo 19, versos 5 e 6, Mateus 19, versos 5 ao 6, a Bíblia diz o seguinte: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe. Então o homem ele deve ser perseverante em manter o seu casamento fluido, saudável, na presença de Deus, e amar a sua esposa, ajudá-la para que ela possa alcançar o status de serva de Deus, pura e íntegra. O homem também ele deve exercer o papel santificador da sua esposa. Ficou difícil para nós homens, hein? Então não é só mandar, não é só ser o cabeça. Para nós essa palavra mandar nem convém. Vamos dizer assim, a gente fazer com que nossas esposas nos obedeçam cada vez pelo amor, mostrando que vale a pena a gente se completar um servindo ao outro pelo amor, não pela obrigação. Então a Bíblia diz que nós devemos ter, nós homens, ter esse papel de santificar o nosso lar, não é? Então a Bíblia vai dizer aqui para nós, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, o seguinte: portanto, o marido que ama a sua esposa mantém o seu lar em santificação, evitando brigas, desavenças, mágoas e infidelidade. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 7, quase que não sai. Porque Deus não nos chamou mas para a. Então é papel do marido ele santificar o seu lar, santificar seus filhos, santificar a sua esposa. E nós vemos hoje, pastor, que tem muitos homens perdidos, não tem santificado o seu lar, não tem procurado agregar Deus ao seu lar, e o resultado vai ser sempre a catástrofe. Vamos ler aqui, meus irmãos, em Hebreus capítulo 13, verso 4, o que é que a Bíblia vai se referir ao casamento, ao matrimônio, não é? E qual a obrigação dos cônjuges. A Bíblia vai dizer o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito
sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então nós vemos que o casamento, pautado nas Escrituras, ele é honroso, ele é digno de toda a honra. E muitas vezes casais têm vergonha de manter-se no padrão bíblico e, para ser aceito entre outros casais, abre mão da decência, abre mão da pureza e traz para dentro dos seus casamentos máculas, não é? E a Bíblia também, onde lemos, a Bíblia vai dizer que dentro de um casamento haverá adúlteros, homens de coração, muitas vezes mulheres de coração desobedientes a Deus, vai adulterar. E adulterar é o que? É você misturar uma substância diferente dentro daquela composição. Por exemplo, o pastor me ensinou sobre sofisma, né? É pegar um leite e você jogar água ali dentro e adultera a substância. Mas você vê aqui, meus irmãos, que tem uma cláusula que desde já, ninguém se engane, que vai ter um vigia constante para aquele casamento. Ah, casou. A partir de agora tem um vigia para os dois cônjuges. Nem sempre a minha esposa vai poder me ver quando eu estou, nem eu vou ver minha esposa, mas a Bíblia diz: se algum de nós violarmos esses princípios, quem é que vai julgar? Então Deus é o vigia do matrimônio. Ninguém se engane nisto. Então, meus irmãos, uma coisa que talvez agora vai alfinetar ainda mais nós os homens, viu, irmão Manuel? Vai alfinetar nós os homens. Como um homem deve proceder? E eu vou dar aqui, meus irmãos, um desconto também para nós, para a gente não sair tão feio, né, no filme. O homem deve ser romântico, não é? Como é que uma pessoa que conhece Deus, uma pessoa que tem sua esposa como uma dádiva de Deus, ele vai ser sempre ignorante, ele vai ser sempre bravo, ríspido, grosso? Não, esse não é o padrão bíblico de Deus para nós. Nós homens temos um costume muitas vezes de mostrar o nosso romance, né, a nossa delicadeza, não muito em palavras, mas mostrando, se esforçando, batalhando para trazer o pão para casa, para dar o melhor. Esta é a melhor forma, muitas vezes, da gente mostrar o nosso amor, que muitas vezes não é muito compreendido pelas mulheres, não é muitas vezes compreendido, e elas querem ouvir palavras doces. De vez em quando é bom, não é? Ou sempre é bom o marido ter esse cuidado. Então, onde eu posso ver, meus irmãos, nas Escrituras, que o marido ele deve ser romântico com sua esposa? Vamos ler aqui em Cantares, capítulo 2, do verso 10 ao 13. Cantares, capítulo 2, do verso 10 ao 13. Diz o seguinte: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as folhas na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus filhos, seus filhinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Então mostra aqui, meus irmãos, a conduta de um homem que sabe elogiar sua esposa, não é? Que tem prazer de ouvi-la, que tem prazer de escutá-la, que quando a vê se sente bem e dá elogios. E eu confesso que muitas vezes esse é o meu defeito. Quando a irmã Giane vem me chamar para dar um conselho, uma orientação, muitas vezes eu fico me tremendo para sair de perto. Parece que a gente, homem, não gosta de ouvir nossas esposas, né,
mas é um defeito que precisa ser consertado. Agora eu digo, meus irmãos, que isto é uma atitude de um homem que ama, um homem que quer bem seu casamento. Então nem sempre a gente vai dar com a razão. E a gente, homem, a gente tem um defeito muito grande. Quando a gente erra, a gente não quer ouvir palavra de repreensão, principalmente das nossas esposas. É um defeito da gente. Mas como o culto aqui é um culto de família, a gente vai aprender como a palavra de Deus manda que nós devemos agir com nossas esposas. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos ter consciência de reconhecer a mulher como a parte mais fraca, não é? Mais fraca. Eu vou dizer assim que vai existir exceções. Muitas vezes a mulher é muito mais forte do que o homem, não é? Às vezes por motivo de doença, mas enfim, eu vou pegar essa outra parte. É dever do marido considerar sua mulher a parte mais frágil. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas da mulher. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,7 o seguinte: igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. É outro perigo para nós homens. Muitas vezes a gente é o melhor na igreja, muitas vezes a gente é melhor no trabalho que faz, mas muitas vezes a nossa oração ela não está passando do tempo, porque a Bíblia diz que a minha oração, as nossas orações, homens, elas só ultrapassam o céu para chegar na presença de Deus se você estiver amando, respeitando e vivendo bem. Isso que nós lemos aqui. Se você viver em constante coalizão com a sua esposa, tratando mal seus filhos, tratando mal aquelas pessoas que Deus colocou, as suas orações vão estar impedidas, pastor. O texto que a gente leu mostra claramente: não adianta eu fazer milagre aqui se na minha casa eu não honro a minha família, minha esposa, meus filhos. Um homem que reconhece a mulher como sendo mais frágil, a protegerá, respeitará, ajudará e sempre irá tratá-la com ternura. O apóstolo Paulo exorta aos maridos: amai a vossas mulheres e não vos irriteis com ela. Outra coisa, pastor, que eu noto é nossa irritação. Às vezes a gente sai para trabalhar, pega metrô, pega ônibus, e às vezes passa mal bocado no trabalho, e às vezes a gente desconta nas nossas parceiras. E a Bíblia vai dizer aqui que a gente não deve se irritar. Então a gente fica no dilema, meu. O que a gente deve fazer com o nosso comportamento, com o nosso temperamento. Eu só posso dizer uma coisa: a gente não pode continuar com isso. Parar. Para a gente ser servo de Deus e andar no padrão que Deus quer, a gente não pode andar com essa atitude de andar irritado com as nossas esposas. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 19, o seguinte: projetou Abraão. Eu peço que a igreja leia este versículo, toda a igreja leia esse versículo, para que nós possamos entender o que Deus quer para nós. Colossenses capítulo 3, verso 19. Amém? Amém? Para a gente, homem vai entrar quadrado nessa, né? Mas é a palavra de Deus que diz para nós. Então, meus irmãos, a conduta cristã no relacionamento entre pais e filhos, se espera que no lar cristão não haja uma provocação dos pais com os filhos. E muitas
vezes a gente cede tanto aos caprichos de nossos filhos, que depois, quando a gente vai tentar sanar aquilo ali que muitas vezes descambou para um lado que nós não queríamos, e o filho fica estressado conosco, não é? E a gente provoca muitas vezes os nossos filhos, porque a gente às vezes não vigiou como deveria proceder antes, não é? Então, a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que nós devemos ter a rigidez, nós pais e as mães que aqui estão, ter a rigidez de orientar os seus filhos e educar muitas vezes de uma forma mais dura, não é? Para que essa criança ela não venha sair do caminho do Senhor. Outra coisa que se espera agora, meus irmãos, da parte dos filhos para conosco, os pais, é que os filhos devem ter um relacionamento com seus pais. Como? Em obediência e honra aos pais. É bíblico. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 2, diz a palavra de Deus: os filhos devem estar debaixo da autoridade, submissão e obediência, porque é o mandamento de Deus. Então vemos aqui, meus irmãos, primeiro também, uma das coisas também que o filho deve estar sujeito, honrar os pais, porque isso é justo, porque isso é um mandamento, porque isso traz bem-estar e dá vida e longevidade aos filhos. Efésios capítulo 6, 1 a 3. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Já honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao desobedecer aos seus pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob o cuidado dos pais, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Então, muitas vezes os filhos não são educados da maneira que deveria ser pelo padrão bíblico, mas isso não dá direito, não é? Que os filhos desonram seu pai. Esta ordem dada por Deus, ela vai de criança, adolescente e até pastor, quando Deus permitir que nós descansemos nele. Então temos a obrigação de honrar nossos pais. Meu pai é um ébrio. Não, você tem que honrá-lo. Meu pai é tudo aquilo que um pai não deveria ser, mas ainda assim a gente deve honrá-lo. Não vá pensando que a gente honrar a Deus, cantar aqui em casa, não obedecemos a pai, a mãe, e isso aí não vai fazer uma diferença para Deus em relação a nós, que vai, não é? Então, meus irmãos, algumas atitudes que dos filhos que honram os pais, comportam-se dignamente em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Ouvir a correção dos pais, Provérbios capítulo 13, versículo 1. Um filho, quando é ademoestado, ele traz alegria, e não desprezar os pais na velhice. Então, dito isso, meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: a família não é uma palavra que o pastor usa aqui, eu acredito que é francesa. Dentro da família não é uma lavante, onde qualquer um faz o que quer, qualquer um diz o que quer e fica por isso mesmo. Não. Nós, dentro da família, nós como cristãos, servos de Deus, temos um ministério. O homem de conduzir sua casa à presença de Deus. O homem como aquela pessoa que recebeu uma missão maior de conduzir sua família a Cristo. A mulher uma missão menor de continuar pegando a missão do marido e agora transportando ela dentro do seu lar, para que haja um lar sólido, um lar amoroso, um lar saudável, um lar de respeito. O marido é chamado por Deus para proteger
guiar, manter, e a mulher é, vamos dizer, a parte de apoio do homem dentro do seu lar, que vai trazer as bases, construir bases. Então temos aqui na nossa igreja famílias aqui inteiras, que foi criada e educada por mães fortes, que não abriram mão e viu os frutos daqui. Podemos ver, outros já saíram daqui em outras igrejas, mas tudo dependeu de uma mulher forte, que não abriu mão dos princípios divinos. E concluindo, meus irmãos, para não ficar extenso, ficou um pouco extenso, mas eu queria deixar para a meditação dos irmãos nessa noite um versículo bíblico que vai nos mostrar qual vai ser o resultado de cada um de nós, se analisarmos a palavra de Deus e se quisermos corrigir o que nós erramos. O primeiro passo para hoje é se nós fomos pegos em flagrante em alguma dessas coisas, primeiro, peça perdão à sua esposa. Segundo, desça do pedestal. Sua esposa também é serva de Deus. Sua esposa também é imagem e semelhança de Deus. Sua esposa foi chamada para uma missão menor. Isso não significa que ela seja inferior. Maridos, amem, sacrifiquem-se. Muitas vezes sacrificar é deixar o que a gente gosta. Muitas vezes sacrificar é você ter razão e fingir que não tem razão. É ouvir e muitas vezes eu querer responder à altura e eu engolir porque eu quero que o casamento sadio. Mas também a esposa cristã que quer preservar o seu lar, ela não vai provocar a ira do seu esposo. Também ela não vai ser muitas vezes covarde de ver que o homem está indo para o precipício e ela fica calada porque acha que eu sou uma submissa. Não, é justamente para isso que você foi colocada por Deus, para chamar o seu esposo e orientar, conversar. Elogie seu esposo em público, mas seja sábia para corrigi-lo, orientá-lo a sós. Então, quando você tem esses princípios sólidos, o seu lar só pode ser abençoado. Filhos que não obedecem pai e mãe, muitas vezes prematuramente vão embora. Se você pegar as estatísticas de mortes de adolescentes e jovens, está nas alturas. Mas por quê? Porque é um mandamento de promessa. Muitas vezes a mãe diz não vá, ele vai. Muitas vezes a mãe diz não se junte e ele se junta. Ah, porque o coroa não sabe de nada, porque a minha juventude o coroa foi. E às vezes não, sempre a experiência está do nosso lado. Porque nós passamos, né, meu? Se for voltar no caderno que a gente viveu e o que é que a gente experimentou e não quer repetir com nossos filhos, e muitas vezes somos mal interpretados. Mas a Bíblia vai dizer, quando o filho é obediente ao seu pai, quando o filho é obediente à sua mãe, existe uma lei dada por Deus, que ele vai viver muito, e não vai viver muito apenas, vai viver muito, mas também vai viver bem. Bem espiritualmente, bem psicologicamente, bem, muitas vezes financeiramente, porque a bênção de Deus corrobora para que ele cresça e se destaque. Quanto ao mais, meus irmãos, eu vou ler o Salmo 128, eu vou pedir para Abraão projetar, e eu não quero eu mesmo ler, eu quero que toda a igreja leia em uníssono, e com essa leitura eu encerro a mensagem dessa noite, já agradecendo aos irmãos por este momento de vocês terem a paciência de me ouvir. Amém? Salmo 128, verso 4, eu queria que a igreja lesse para nós encerrarmos nossa mensagem. Amém? Então, se você teme a Deus, vai guardar esses princípios. Que Deus, pois, abençoe a todos. E assim terminamos, meus irmãos, o período desse simpósio, desse seminário. E acredito que Deus, que tem que falar para nós, como família, já falou abundantemente. Eu agradeço ao meu pastor por essa oportunidade, agradeço aqui ao meu parceiro Souto de ministério por mais este culto cumprido. Deus abençoe a todos.